A nossa taxa de investimento é muito baixa, pois investimos em menos de 1% das empresas avaliadas. Essa é a nossa matemática. Se vamos investir em 10 empresas, analisamos 1.000. Até o momento, já avaliamos 2.500 empresas. Hoje vamos conversar com Thiago Domenici, que é sócio administrador da Confrapar. Thiago, você poderia nos dar um panorama da indústria de fundos de investimento para o setor de tecnologia? O setor de tecnologia no Brasil, especificamente em se tratando de capital de risco, apesar da turbulência macroeconômica e da crise que o país tem enfrentado nos últimos anos, está muito dinâmico e interessante. É possível encontrar oportunidades que, apesar dos tempos difíceis para a economia, têm crescido com empreendedores muito talentosos e resilientes. Nós estamos em uma posição muito boa no momento, porque temos um novo fundo capitalizado e podemos investir nessas ótimas oportunidades. O quanto está envolvido na empresa desde o início? A Confrapar lançou seu primeiro fundo em 2009, que era um pequeno fundo de capital de risco, e desde então nós crescemos para cerca de 200 milhões de dólares em ativos administrados. Nós lançamos o nosso terceiro fundo no ano passado, com um capital de risco e private equity de 100 milhões de dólares para empresas de tecnologia. Nós atraímos investidores de risco corporativo muito interessantes de todo o mundo e também investidores institucionais para esse fundo. E estamos muito animados para investir nas ótimas oportunidades que encontramos aqui no Brasil. E como foi o início da empresa? O início foi difícil. Nós criamos esse fundo de investimento em 2008, em meio à crise. E apesar de pequeno, foi muito difícil levantá-lo. O fundo foi um dos primeiros de capital de risco no Brasil e nós conseguimos lançá-lo em 2009 com 6 investimentos. O período para investimento acaba de terminar e estamos planejando diversificar os negócios da empresa num futuro próximo. Como vocês escolhem as empresas para investir? A nossa taxa de investimento é muito baixa, pois investimos em 0,5% das empresas que avaliamos. O nosso processo de análise é muito detalhado para que as melhores oportunidades sejam selecionadas. Nós analisamos o mercado, o produto, as finanças, a projeção, a concorrência e as referências. Mas os principais fatores para o investimento são o momento e a equipe, pois não podemos investir cedo demais ou tarde demais. Nenhuma equipe inadequada para confiar os nossos investimentos e dos nossos cotistas. We cannot invest too early or too late, and we cannot invest with the wrong team, because we are trusting this team with our investment and our LP's investment. Nesse sentido, precisamos estar muito seguros e confiantes em relação à equipe que administra a empresa em que vamos investir. Esses são os principais fatores, além de todos os outros requisitos e análises para que possamos recomendar um investimento. Em que tipos de empresas vocês investem? Empresas de tecnologia em geral, particularmente nos setores de educação, saúde, internet, online to offline e serviços financeiros. O2O, which is online to offline, financial services, but we look technology in general, but specifically these sectors. E qual é o retorno sobre capital? O retorno está diretamente correlacionado ao risco. Quanto menor a empresa, mais alto é o retorno esperado, pois as empresas maiores, apesar de mais seguras, têm retornos potencialmente mais baixos. O Brasil ainda oferece ótimos retornos para as oportunidades certas, porque nós somos um dos únicos players do mercado a trabalhar com empresas de crescimento médio entre 5 e 25 milhões de dólares por ano. Essas empresas estão em um setor carente e não têm acesso ao crédito ou débito. Portanto, nós podemos oferecer uma injeção de capital com valores razoáveis. $25 million a year,
And these companies, they are in an underserved sector. They don't have access to credit or debit. So we are able to provide them with a capital injection at reasonable valuations. Nós não estamos competindo por ativos nesse estágio. E quando essas empresas crescem, temos um bom potencial de retorno, porque é nesse ponto que os grandes fundos operam. Potentially very good exits because that's the point where the big funds are operating. E quantas empresas vêm até vocês pedindo dinheiro? Centenas. Como eu disse anteriormente, a nossa taxa de investimento é muito baixa, pois investimos em menos de 1% das empresas avaliadas. Essa é a nossa matemática. Se vamos investir em 10 empresas, analisamos 1.000. Até o momento, já avaliamos cerca de 2.500 empresas. We have analyzed around 2,500 companies. Como você identifica uma boa equipe em uma empresa? Essa é a parte difícil, porque grande parte da análise é qualitativa para a classificação de um profissional. Além disso, é preciso analisar a sintonia entre os fundadores, cofundadores e gerentes, e se outros investidores já investem na empresa. Também temos que analisar a relação entre os próprios investidores e entre os investidores e a gerência. Nós analisamos que tipo de visão eles têm e se tem determinação para levar a empresa para o próximo nível e mecanismos de retenção, como ações e opções. Portanto, a nossa análise é muito ampla e requer muitas entrevistas e interação, indo muito além de uma simples análise de currículos e referências. Is the company at risk of losing them? So it's a very broad analysis, and this requires a lot of interviews, a lot of interactions. It's not only looking at their curriculums and doing a background check. It's much more complex than that. Quais são as suas expectativas para a economia para o segundo semestre e para o próximo ano? Minha expectativa é de que a economia continue muito volátil, porque temos grandes manchetes todos os dias sobre escândalos de corrupção, essa situação política e um processo de impeachment em curso. Até daqui 2 ou 3 meses, ainda não sabemos quem será o nosso presidente até 2018. Se o atual presidente continuar no poder, como o mercado já está antecipando, é possível que o Brasil volte aos trilhos. E até o final do ano que vem, o crescimento do PIB poderia ser positivo, mas será um período muito volátil, inclusive para a taxa de câmbio. A expectativa é de que a inflação caia, porque o presidente atual está tentando implementar algumas reformas para combater os problemas econômicos. We're supposed to have inflation coming down because the current president is trying to drive some reforms in order to tackle the economic problems. Até o momento, o mercado está otimista, mas ainda estamos agindo com cautela em relação às oportunidades. Todos elevaram o padrão e estão cautelosos. Portanto, não estamos investindo dinheiro em nenhuma oportunidade no momento. Nesse sentido, as perspectivas são mais otimistas, mas ainda não estamos 100% certos disso. Better hopes for Brazil, but we're still not 100% confident about it. Como anda o ambiente para investimento em startups? O Brasil é diferente de países como os Estados Unidos e a China, que são os 2 principais centros para investimento em capital de risco, em termos do número de empresas e disponibilidade de recursos. O Brasil é muito mais conservador e um mercado embrionário, pois não temos muitos fundos de investimento em capital de risco, além de não termos muito capital disponível. Portanto, as empresas no Brasil precisam aprender a crescer com pouco dinheiro e alcançar um equilíbrio mais rapidamente. So they have to reach break-even faster, they have to generate positive EBITDA faster. I think this is very important. Um empreendedor brasileiro em um outro mercado terá uma boa chance de se sair bem, porque ele teve que aprender da maneira mais difícil, aproveitando ao máximo os poucos recursos disponíveis. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua recente viagem à China?
Sim, nós chegamos a algumas conclusões muito boas sobre a nossa viagem à China. Eu fiquei 17 dias no país e visitei Pequim, Xangai e Hong Kong. E salvo pouquíssimas exceções, eles não têm uma fórmula mágica. Tudo que eles têm, nós temos no Brasil. As principais diferenças são o tamanho do mercado, que é incrível. Pois quando estamos aqui, achamos que sabemos o quão grande o mercado é, mas quando chegamos lá, percebemos que é muito maior. Outra diferença é que eles têm muitos recursos financeiros disponíveis, e isso fez com que a qualidade dos investimentos dos fundos de capital de risco reduzisse, porque há muito dinheiro e muita pressão dos cotistas. Nesse sentido, eles começaram a investir em oportunidades não muito boas, e muitas delas sucumbiram ou entraram em consolidação e não tiveram o desempenho esperado pelos gerentes. Investing in not so good opportunities, and a lot of them proved not to be the right opportunities and have already succumbed or went into consolidation and haven't been able to perform the way it was expected by the managers. E quais são os planos para o ano que vem? Nós vamos continuar investindo com o terceiro fundo e vamos diversificar os outros 2 fundos. O ano será agitado e estamos muito animados. It's going to be a very busy year for us, but we're very excited. Tiago, muito obrigada por conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Luciene Miranda para a Ducascope TV.